Olá, paz do Senhor. Eu me chamo Andressa e faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau. Sou professora dos juniores e hoje estou aqui para dar algumas dicas, Dar uma ajuda a você, professor dos juniores, com a lição de número 7. Um lugar onde Deus concede dons. Essa lição, ela vai se encontrar para você ter a sua leitura, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. O objetivo dessa lição é ensinar aos alunos que Deus distribui dons à igreja. O versículo para memorização se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Então, minha sugestão para essa lição, ela é uma lição que você pode encontrar muitos subsídios, para te ajudar. Ela tem muito conteúdo, dá para fazer bastante atividades com os juniores, Eu sei que as nossas aulas muitas vezes são bem curtas, passa muito rápido, mas o legal é a gente ter várias opções e ver o que mais vai se adequar com a nossa realidade, de tempo, de materiais e tudo mais. Então, eu separei aqui algumas atividades bem simples. Dessa vez a gente vai ter mais dinâmicas do que visuais. Mas eu acho bem interessante com os juniores, porque eles são uma fase que gostam bastante de brincar, de desafios. Então, é interessante eles aprenderem de forma lúdica, com brincadeiras. Aqui, para a gente começar, você deve ter toda a sua organização com a sua aula, Começando com uma oração e depois vem a chamada e tudo mais. Eu vou sugerir a você que chegue antes, É sempre importante que o professor chegue antes para organizar a sua aula, a sua sala. E aqui mais para frente eu vou dar a sugestão de uma dinâmica para você fazer com os seus juniores, mas caso você queira fazer, depois mais à frente do vídeo você vai saber. Então chegue antes e prepare a sua sala como se fosse oferecer um banquete, ok? Então depois eu vou explicar a minha sugestão, o que vai acontecer, que você vai ter que preparar a sua sala de acordo com o banquete, colocar as mesas mais, para que todos possam sentar juntos e poder se ver e assim por diante. Enfim. Aqui, na parte do memorizando, a lição ela sugere uma dinâmica que você coloque o versículo em um local bem fácil para eles visualizarem, que distribua papel, lápis, borracha, canetinha e todo esse material assim para desenho, Aí convide eles a recitar o versículo pausadamente, 1, 2 vezes, e depois você vai estimular eles a fazer um desenho bem bonito, que represente a frase do versículo. Então ali, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Então aqui a sugestão é que eles desenhem, um corpo. Cristo é a cabeça do corpo e nós somos os membros, Aí terminando o desenho, você vai convidar eles para recitar o versículo novamente. Eu sugiro que também, se você não quiser fazer o desenho, você também pode estar fazendo recorte e colagem. Dê para os seus alunos várias revistas e sugira que eles recortem dessas revistas um braço de alguém que vai aparecer ali na foto, a cabeça de outro, um pé de outro, a canela do outro, o tronco e assim por diante. Depois que eles recortaram, todos esses membros, você vai pedir para que eles colhem e juntem, formando assim o corpo. Então vai ficar bem engraçado, fica bem diferente, A mão de um, a mão de outro, o braço às vezes mais curto, outro mais longo e assim por diante. Fica bem engraçado, fica bem divertida essa dinâmica, de recortar várias partes, depois juntar num corpo só, cada um fazendo o seu, ou você pode pedir que um recorte aqui, outro recorte lá, e depois eles juntem todos e formem um corpo também. Isso é para a gente explicar ao aluno, que cada um de nós somos importantes para Deus. E embora a gente seja diferente, então como vai ter ali no recorte dele, às vezes, uma mão diferente, um pé diferente, nós também somos diferentes um do outro, Cada um de nós foi chamado por Deus para realizar algo específico em sua igreja.
Portanto, nenhum de nós deve se sentir menos importante na obra de Deus. Então, essa é a dinâmica do memorizando. Você pode começar a sua aula perguntando ao seu aluno o que é dom. E você vai perceber, muitas vezes, que eles acabam confundindo um pouco dom de talento. Então, você vai explicar ali que dom significa dádiva, presente de Deus. E tem uma dinâmica que eu acho interessante você fazer com eles, que é diferenciar dom de talento. Como é que vai funcionar? Você pode recortar, escreva ou imprima, né, os tipos de dons e os tipos de talento. Por exemplo, dom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, cura, fé, operação de maravilhas, profecia, discernimento do espírito, variedades de línguas, interpretação de línguas. Aí você vai recortar tudo isso separadamente, né? E talentos, cantar, jogar bola, compor, dançar, atuar. Você vai recortar tudo isso separadamente. Como é que você vai fazer? Você pode escrever no seu quadro, caso você não tenha um quadro, você pode fazer isso numa cartolina. Escreva dons do Espírito e no outro lado, talentos. Aí você vai misturar tudo aquilo que você fez ou imprimiu, né? Vai misturar os dons ali com os talentos e você vai pedir para que os juniores, antes de você explicar o que é dom, o que é talento, você vai pedir para que eles peguem ali o que você recortou, né? E coloque no quadro. Então você pode estar colocando uma fita durex, né? Nos papeizinhos que você vai recortar. E você vai pedir para que eles coloquem, cada um no seu lugar, o que é dom e o que é talento. Para você ter uma noção se eles sabem diferenciar dom de talento. Então você vai explicar para eles que dom é uma dádiva, é um presente de Deus. E que talento, aqui na nossa lição, ele explica também o que é talento, né? Talento é aptidão, capacidade inata ou adquirida que precisa ser desenvolvida. Uma coisa que você pode explicar para o seu aluno é que talento, todo mundo pode ter um talento, até mesmo quem não é cristão, né? Todo mundo pode ter um talento, mas o dom a gente recebe do Espírito Santo de Deus a partir do momento que a gente coloca a nossa fé em Jesus. Então, essa também é a diferença de dom e de talento. Enfim, então, depois que você fez toda essa dinâmica com eles de dom e talento, você pode perguntar daí para eles o que são dons espirituais. E aí você coloca para eles, que a nossa lição também já tem aqui, ali em Coríntios, 1 Coríntios, né? A parte de dons espirituais, então ela coloca aqui pra gente, que é o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, e assim por diante. Daí você vai listar isso para eles, para que eles possam aprender, né? A diferenciar o que são dons do Espírito e o que são talentos. Até aqui na nossa lição, ela fala, né? Talvez alguém possa perguntar, qual texto bíblico comenta a respeito do dom de cantar? Na verdade, nenhum, pois cantar é um talento e não um dom espiritual. Então aqui está bem explicadinho para que você possa passar isso para os seus juniores. A lição sugere uma boa ideia também. Então, a boa ideia também é interessante para que eles entendam essa parte, né, de dons espirituais. Ela pede para que você liste os dons escritos em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, da lousa, ou confeccione um cartaz bem colorido. Coloque em um lugar onde possam ler, sem que os alunos saibam, escolha um dom, um dos dons que aparece ali, e elabore dicas que revelem esse dom. Por exemplo, digamos que ele escolha a palavra de sabedoria. Daí você vai ter as dicas lá sobre palavra de sabedoria, tudo que é voltado à palavra de sabedoria. Então as dicas vão ser lá, revelação, Bíblia, falar a alguém, pregação, tempo certo e etc. Daí você vai dar a primeira dica, vai ler a primeira dica para ele. Ele vai ter que tentar descobrir com aquela dica de que dom a gente está falando. Por exemplo, a primeira dica foi revelação. Ele vai ficar lá, revelação, então é palavra, sabedoria. Daí acertou. Caso ele não acerte, aí você vai para a próxima dica. Ok? Uma outra sugestão que eu trouxe para você,
Porque dom, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. Então, eu acho interessante você elaborar uma caixa de presente. Aqui a minha caixa de presente está bem simples, né? Fiz com o que eu tinha em casa. Nessa caixa de presente, dentro você pode escrever os dons espirituais. Ou se você quiser, você pode estar elaborando várias caixas pequenininhas, né? E entregar uma para cada um. E dizer que Deus nos concedeu um presente, né? Um presente para cada um de nós. E o que é esse presente? Então você vai pedir para que cada um abra a sua caixa, ou caso você faça apenas uma caixa, você vai passar essa caixa de um por um, pedir que eles abram, que eles olhem o que tem dentro, mas não fale para o colega do lado, assim todos vão ver o que é esse presente que Deus nos concedeu. E ali dentro vai estar escrito os dons espirituais. Esse é o presente que Deus nos deu, né? Dons. Então é uma forma também interessante de eles entenderem que é o dom, que é um presente de Deus para as nossas vidas. Outra sugestão que eu tenho aqui, eu tenho bastante sugestões bem interessantes, mas como eu falei, elas estão mais em dinâmicas do que visuais, né? São simples, bem fáceis de aplicar. A nossa lição, ela fala sobre o corpo de Cristo também. Então aqui, você pode estar fazendo com eles, essa é uma atividade bem legal, a gente sabe que criança adora massinha, né? Então aqui eu tenho massinha de modelar. O que você pode fazer? Você vai distribuir para cada um dos seus juniores uma massinha de modelar. Por exemplo, você pode separar eles em grupos. Acho interessante separar, se a tua turma for bem grande, você pode estar separando em grupos. Então cada um vai ganhar uma massinha. Aí você vai pedir para que, vamos supor que você separou eles em grupos, né? Aqui está o grupo 1, aqui está o grupo 2 e assim por diante. Eles vão fazer um corpo. Eles vão fazer um corpo. E aí, cada junior desse grupo vai fazer uma parte desse corpo. Um vai fazer um pé, um vai fazer uma perna, outro vai fazer um braço, outro vai fazer a cabeça, né? Então aqui está a minha cabeça, mas claro que eles vão fazer bem mais coisa, né? Colocar um olho, colocar uma boca e assim por diante. Aí um fez a cabeça. Aí lá vem o outro junior que vai fazer um braço. Aí ele fez um braço. Fez um braço e assim você vai pedir para que eles vão juntando, né? Então, cada membro desse corpo. Então, cada um vai ter um corpinho diferente. Bem legal essa atividade, eles gostam bastante. Isso para você mostrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E cada um de nós é um membro. Agora, uma cabeça sem o corpo, ela não tem utilidade nenhuma. É só uma cabeça. Agora, um corpo sem cabeça faz muita falta. E como faz uma cabeça, né? Um pé sem um corpo, o pé sozinho ali não tem utilidade nenhuma. Agora, um corpo sem o pé, como faz falta um pé, não é verdade? Até o nosso polegar, uma atividade que você pode estar fazendo, que eu lembrei agora, que é bem interessante, você pode pedir para que eles tentem desenhar só com a boca, vai desenhar só com a boca, sem usar as mãos, né? Ou peça para que eles desenhem, façam qualquer desenho, um desenho de um corpo, como você preferir, sem usar os polegares, né? Então, vai desenhar sem usar o polegar. Para mostrar o quê? Como faz falta um polegar, um simples polegar na nossa mão faz muita falta para o nosso corpo todo, né? Vamos nessa aula, então, a aula toda, você não vai poder usar o seu polegar para fazer mais nada, do começo ao fim. Se você quiser sugerir isso para os seus juniores, também é interessante, para que eles possam ver como faz falta um simples polegar, né, no nosso corpo todo. E assim somos nós como igreja, né? Faz muita falta, cada membro faz falta, cada um é importante. Aqui, e assim por diante, né? Então, é uma sugestão bem interessante, caso você queira fazer essa do polegar, a aula toda, você pode aplicar a aula toda ou faz só ali em algum momento.
Aqui também eu trouxe um quebra-cabeça. Massinha deixa a mão da gente bem áspera, né? Um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça eu mesma fiz. Ele vai estar disponível nos nossos subsídios, né? Daí você pode dar uma olhadinha lá como faz, é bem simples. Eu fiz um corpo, né? Um bonequinho palito. Colei numa folha colorida e depois eu recortei, né, as pecinhas desse corpo. Aqui, ó, bem simples, né? O que você pode estar fazendo? Você pode distribuir um para cada um. E aí você vai perguntar, o que você tem aí? Ah, é uma pecinha, né? Ou é um pedaço de papel, um pedaço de um quebra-cabeça. E aí você vai perguntar, mas que desenho a gente tem aí? O que a gente tem? Ele não vai saber, porque é só uma pecinha. Então você pode pedir para que cada aluno que está com a sua parte do quebra-cabeça, eles se juntem e vão montando o desenho do nosso quebra-cabeça, até eles entenderem o que tem ali. Então as nossas pecinhas do quebra-cabeça separadas não são nada. Agora juntas elas são um corpo. Por isso que eu fiz o desenho de um corpo. Você pode estar fazendo outros desenhos, pode imprimir também, que é bem mais fácil do que a gente mesmo desenhar, né? Enfim, então fica a dica, né, do quebra-cabeça, porque ele mostra bastante a parte da união, né? Que nós como membros, né, nós temos que ser unidos, que só unidos nós vamos formar, nós vamos fazer parte do corpo de Cristo. Então aqui tem o quebra-cabeça que você pode estar aplicando com os seus alunos, né? Você pode também fazer com eles o desenho de um corpo humano, pode fazer num papel pardo, pedir para que cada um pinte com a própria mão e vai juntando todas as mãos para colorir o corpo humano. Ou cada um pode fazer um papel maior, né, num cartaz, numa cartolina, num papel pardo, uma parte de um corpo, depois juntar tudo. Então é bem interessante, tem muitas dinâmicas que você pode estar aplicando com eles. Aqui, a nossa lição, ela não tem exatamente uma história, né? Ela tem uma explicação sobre os dons de Deus que Ele nos concede, né? Então ela fala, se já imaginou se em uma igreja todos tivessem o mesmo dom? Certamente seria necessário fazer uma grande escala, né? Então ela fala mais sobre, ela dá uma explicação sobre a parte de dons. Aí eu trouxe, caso você goste de contar também histórias para ele, essa é uma história que ela é bem infantil também, né? Bem legal, bem interessante de você aplicar com eles. Ela, na verdade, é uma historinha que eu adaptei para ser uma história cristã, para que a gente possa estar contando para os nossos alunos e ela ter uma reflexão do Evangelho para eles, né? Então aqui você vai confeccionar uma abelhinha de rolo de papel higiênico. Ela é bem fácil, você pode pintar, você pode só encapar. Então uma abelha de rolo de papel higiênico, aqui está o rolinho. Você vai encapar o rolinho com papel amarelo. Vai colocar depois as listrinhas pretas. A asinha aqui é bem fácil de fazer, né? Depois você só cola atrás, é muito simples de fazer essa abelhinha de rolo de papel higiênico, né? Aqui a cabecinha pode ser feita de EVA, pode ser feita de papel cartão, qualquer. Aqui eu contei com a ajuda da minha mãe, né? Graças a Deus que eu tenho a minha mamãe, que me ajuda bastante. Aqui, então ela me ajudou a fazer. A gente reutilizou, né, o que tínhamos em casa. Então aqui temos a nossa abelhinha. Essa abelha vai nos contar a história de uma abelha chamada Anita. Anita, ela era uma abelhinha muito esforçada, muito esforçada. Ela fazia parte de uma colmeia que produzia muito mel. Anita tinha uma amiga chamada Beatriz. Essa amiga Beatriz da Anita, então você pode estar confeccionando todas as abelhinhas da história, se você quiser. Nessa história aparece a abelhinha Anita, a abelhinha Beatriz, a abelha rainha e aparece um menino. Se você quiser, pode confeccionar cada personagem. Aqui eu fiz só uma abelhinha para que você possa estar visualizando. Então a Anita tinha uma amiga
chamada Beatriz, que produzia muito mel, era campeã de produzir mel na colmeia. As duas eram muito amigas. Só que a Anitta, ela produzia um mel diferente, ela não conseguia fazer mel como a sua amiga Beatriz. E a abelha rainha brigava muito com a Anitta, porque ela não conseguia fazer mel. O que a Anitta fazia? A Anitta fazia o mel mais escuro e muito doce. Um mel mais escuro. E aí a Anitta chorava, porque ela não conseguia produzir mel como as outras abelhas. Então ela começou a desprezar aquilo que ela tinha. Ela fazia aquele mel escuro, então ela começou a desprezar aquilo, né? Até que um dia, um menino passando pela colmeia viu aquele mel da Anitta, aquele mel mais escuro, né? Aí ele chegou perto assim e experimentou o mel. E aí o menino, nossa, que delícia, esse é o chocolate mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida. E para surpresa da abelha rainha, né, chocolate. Então a Anitta, não é que ela não sabia fazer mel, mas a Anitta produzia chocolate. Essa é uma história fictícia, né? Para que você possa estar contando para os seus alunos. No fim, Beatriz, a melhor amiga de Anitta, teve uma super ideia. Ela se juntou com a Anitta e juntas elas montaram uma fábrica de pão de mel. A Beatriz fazendo o seu mel e a Anitta fazendo o seu chocolate. E essa é a nossa história. Essa história é muito interessante, ela é muito legal, muito divertida. Meus alunos gostavam muito, pediam sempre para que eu repetisse essa história de tanto que eles gostavam. Mas eu acho que era por causa da lembrancinha, porque ao final eu sempre dava uma lembrancinha para eles que era um pãozinho de mel para cada um, que você pode estar colocando num saquinho bonitinho ou põe numa bandeja, cada um pega um, né? Então essa era a nossa história da Anitta, que ela só produzia chocolate. Agora, Anitta era mais importante que a Beatriz, ou a Beatriz era mais importante que a Anitta, porque a Beatriz fazia muito mel e a Anitta não conseguia fazer mel? Não, a Anitta fazia algo diferente do que a Beatriz fazia. E é isso que você pode estar reforçando com o seu aluno, né? Que cada um de nós vai ter dons diferentes, mas isso não significa que o fulano seja mais importante que o outro, porque o dom dele é assim e o do outro é assim. Não. Cada dom Deus dá de presente para que seja, para servir a Deus, né? Para servir a Deus, a igreja, para que o reino de Deus venha crescer. Então cada dom é muito importante, então não existe mais importante e menos importante. E aqui fica a nossa sugestão da história, caso você queira aplicar com os alunos, é bem interessante. E se quiser pode estar distribuindo a lembrancinha da história que é o pão de mel. Aqui também eu tenho uma sugestão do caderno. Você vai distribuir para cada aluno uma folha de caderno. Aqui tem uma folha de caderno, né? Então vai dar uma folha para cada um. Cada um vai ganhar uma folha e você vai perguntar o que eles têm na mão. E aí eles vão dizer uma folha de caderno, né? Ou uma folha ou um papel, assim por diante. Daí você vai passar por eles e vai perguntar, ué, não é um caderno? Claro que eles vão responder que não é um caderno, é só uma folha de caderno. Então, você vai mostrar um caderno para eles. Aqui eu tenho um caderno. E vai pedir para que cada um deles coloque a folha dentro do caderno. Eles vão colocar e você vai dizer, agora nós temos um caderno. Essa dinâmica, né, bem simples, vai mostrar a eles que uma folha de caderno não é um caderno. Ela não é um caderno, é apenas uma folha. Porém, aqui dentro desse caderno, nós temos as folhas todas juntas, aí sim é um caderno. Para ser um caderno, ele precisa de tudo isso aqui, de toda essa estrutura. Então, isso é um caderno. E aí a explicação que vocês podem trazer para eles é a mesma que a gente já comentou antes, né? Que um membro sozinho não é a igreja. A igreja somos todos nós. E todos nós fazemos parte desse corpo, do corpo de Cristo. E que Cristo deu um dom para cada um de nós que Ele quer que a gente utilize para servi-lo.
para que a gente possa servir a Ele, a igreja e o reino dele crescer. Amém? Outra sugestão que eu trouxe para você, essa lição também é interessante a gente aplicar a questão da união, né? Que a igreja precisa de todos os dons. E aqui nessa dinâmica, a gente vai precisar de um barbante, qualquer linha que você tiver, pode ser de crochê e assim por diante. E vamos precisar de um lápis ou uma caneta. Como é que vai funcionar? Você vai distribuir um barbante para cada aluno bem grandão, porque eles vão ter que amarrar na sua cintura. Então eles vão amarrar na cintura, amarrou na cintura, e vão amarrar a outra parte ao lápis. Para o grupo, a gente vai precisar apenas de um lápis. E para cada aluno, um pedaço de barbante bem grandão. Aí, aqui é um aluno com o barbante na cintura, o outro no lápis. O outro aluno vai estar com o barbante na cintura e vai juntar nesse mesmo lápis. Vamos supor, aqui um na cintura, o outro no lápis. O outro amarrou lá o seu barbante na cintura e ele vai puxar o seu barbante no mesmo lápis. Vão amarrar todo mundo no mesmo lápis. Então, todo mundo vai estar ligado a esse lápis. Aí, você vai precisar também de uma garrafa, né? Eu acabei esquecendo a garrafa, olha só. Você vai colocar no meio da sala, então os alunos vão estar todos ligados nesse barbante no lápis. Você pode deixar essa garrafa bem longe deles. Se quiser, pode estar fazendo 2 grupos para que eles possam competir também. E eles vão ter que, juntos, colocar esse lápis, né, que vai estar amarrado neles, sem usar as mãos para trás, dentro da garrafa. Né? Então, eles vão ter que andar para cá e andar para lá e abaixa aqui, fulaninho, baixa mais, levanta mais, e assim por diante. Se você quiser estar fazendo 2 grupos, né, eles podem estar também competindo, quem vai conseguir colocar o lápis primeiro, e assim por diante. É uma brincadeira bem divertida, que nos fala sobre a união, que nós vamos precisar, nessa brincadeira, um dos outros, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E aí, para essa lição, né, você pode estar vendo várias, tem muitas dinâmicas sobre união, porque o corpo de Cristo, a igreja, precisa ter união. Por fim, minha última sugestão para você é uma dinâmica, que lá no comecinho eu disse que você poderia preparar a sua sala como se fosse oferecer uma ceia, um banquete para os seus alunos. Se você consegue falar com os pais antes do dia da sua aula, você peça para que cada pai traga um lanche, para que você possa estar proporcionando um banquete, né? Uma ceia para os seus alunos. Caso você não consiga falar com eles, se conseguir, você mesmo pode estar, professor, professora, preparando, né, algum lanche para eles. Pode ser um cachorro quente e assim por diante. Quanto a isso, conforme eu vou explicando, você perceberá que, se quiser, não precisa nem fazer um lanche. Essa dinâmica é o seguinte, ela fala sobre o corpo de Cristo. Nós temos como eu posso dizer, nós participamos da Santa Ceia, sempre para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, né? A gente participa sempre para lembrar disso, né? Que Jesus ele veio, que ele morreu por nós, e ali nós temos o pão, nós temos o vinho, que simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, e nós fazemos esse ato. Então ali o pão, o vinho, é apenas um símbolo, mas para que venha nos trazer à memória, né, esse sacrifício de Jesus, para que venha nos trazer gratidão. Então a gente sempre faz isso para nos lembrarmos, né? Lembrarmos do que Cristo fez por nós. E é interessante que as crianças sempre têm essa curiosidade da Santa Ceia. Na Assembleia, as crianças não participam da ceia, porque nós acreditamos que só participa quem é membro, porque a partir do momento que você entende que Cristo é o Salvador da sua vida, que Ele morreu por você, aí você é batizado nas águas e assim você passa a participar da Santa Ceia, né? Porque até antes de você ter esse entendimento de que Cristo é o Salvador da sua vida, seria difícil de, né, lembrar do sacrifício de Jesus, até porque não conheceu. E assim são com as crianças, vai ter um momento que elas vão entender isso e vão passar a participar
dessa comunhão, né, do corpo de Cristo, da Santa Ceia. Você pode estar fazendo com eles, então, uma ceia. Peça para que eles sentem todos juntos, que Jesus participou, né, da última ceia lá com os seus discípulos, depois deles jantarem, aí ele partiu o pão, eles tomaram vinho, e ali tivemos a última ceia antes de Jesus morrer por nós. Então você vai estar reproduzindo isso com seus alunos, aquele jantar, então eles vão comer e depois você vai fazer esse ato, vai pegar um pão. Isso é para o entendimento dos seus juniores e vai explicar para eles que o pão não se transforma num corpo, que o vinho, o suco de uva que você vai dar aos seus alunos, o suco de uva, ele não se transforma em sangue, isso é apenas um símbolo. Então você vai pegar o pão, cortar um pedaço para você. É interessante que você pegue um pãozinho que você consiga cada um pegar um pedaço. Vai passar um por um e eles vão pegando um pedaço desse pão. E ali você cita o versículo: pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Então o pão ali simboliza o corpo de Cristo. E quando eles pegarem um pedaço desse pão, eles vão entender que agora eles estão com aquele pãozinho, cada pedaço daquele pão faz parte desse corpo. Então eles pegaram. Isso vai mostrar a eles que cada um faz parte desse corpo, do corpo de Cristo. Então você vai comer o pão com eles e se você quiser, você pode estar colocando suco de uva no copo mesmo, para eles tomarem com o seu cachorro quente ou com seus lanchinhos, né? Para que você possa fazer essa parte que eles entendam, né, o que é o corpo de Cristo, e dessa forma eles também vão estar entendendo o ato que a gente faz da ceia para lembrar do que Jesus fez por nós. Enfim, essas foram as sugestões, fica ao seu critério o que você vai aplicar com eles, o que não vai aplicar. São sugestões bem simples, essa é uma aula que tem muito conteúdo, né? A gente pode estar falando, focar só em dons, ou foca no corpo de Cristo, pode juntar tudo. Tem muita coisa, dá para falar sobre união. Então essas foram as sugestões bem simples para que você possa estar aplicando com os seus juniores. E eu espero que você tenha uma excelente aula, em nome de Jesus, que da mesma forma como nós também aprendemos com essa lição, porque nós professores aprendemos muito para ensinar, não é verdade? Eu espero que cada criança, né, possa entender isso, entender que faz parte desse corpo, entender que ela tem um dom e que ela precisa procurar saber qual é o seu dom e de que forma ela pode utilizar isso para servir a Deus, para servir a igreja, né? Que eles possam entender que como igreja nós precisamos ser unidos. Hoje nós vemos muito essa questão de desigrejados, né? Eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, mas eu não preciso ir a uma igreja. Mas não, nós precisamos estar juntos. Igreja não é um templo, né, de 4 paredes. Igreja somos nós. Igreja somos eu, é você. Nós juntos somos igreja. E se nós agirmos como igreja, se nós colocarmos o nosso dom em prática, se nós fizermos o que Deus quer que a gente faça, use nossos dons para servir a Ele, se nós colocarmos os nossos talentos em práticas para a honra, para a glória dEle, nós como igreja podemos revolucionar o nosso mundo, nós podemos fazer a diferença, nós podemos mudar muita coisa, mas nós precisamos entender que nós somos igreja, que nós fazemos parte desse corpo de Cristo e que Ele é a nossa cabeça. Nós precisamos entender isso, que juntos nós podemos fazer a diferença. Então, eu sozinha, eu não tenho utilidade como eu teria junto com a minha igreja, junto com o meu irmão. O meu dom, ele é muito melhor quando o meu dom é utilizado junto com o meu irmão, quando a gente está unidos. Então é muito importante que isso fique bem memorizado para os seus juniores, né? Que nós fazemos parte desse corpo, não é eu, não é você, não é cada um sozinho, mas sim nós, juntos, nós, Igreja de Cristo, a noiva de Jesus. E eu espero que você tenha uma ótima aula, que Deus te abençoe,
que você possa aproveitar alguma dessas sugestões, ou todas, né? A gente sabe que o tempo de aula é curto, mas fica aí várias dicas para que você possa escolher alguma que mais lhe convém para aplicar na sua igreja com os seus juniores. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like. Lembrando que agora nós temos aquele grupo dos juniores. Caso tenha alguma dúvida, você pode estar clicando no link que você já entra no grupo. Lá nós compartilhamos mais sugestões, cada professor coloca suas dicas também, muito interessante. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até o final. Lembrando que nós temos o link também do site onde você vai entrar e encontrar os subsídios, o passo a passo de cada material, dicas de louvor e assim por diante. Muito obrigada, que Deus te abençoe.